Olá, meu povo! Eu sou Marcelo Castro. E eu sou a Tainá Rodrigues. E esse é o Viajar Pra Quê, o nosso querido podcast semanal, onde histórias, piadas, perrengues e reflexões estão tudo junto e misturado. Queridos ouvintes, bora estender essa conversa, esse papo gostoso e maroto lá no nosso Instagram, @viajarpraquê podcast. É lá que a gente consegue ter esse contato, esse aproxego com vocês que estão aí todas as semanas nos ouvindo. E lá vocês podem mandar mensagem, sugestão, ou pode só mandar um likezinho mesmo pra gente saber que vocês estão lá, não é mesmo? É isso, conversa com a gente, que adoramos bater papo, adoramos estender o papo que temos aqui conversando com os nossos convidados, adoramos estendê-los com os nossos ouvintes lá no Instagram. Então não se acanhe, mande mensagem pra gente, mande pros seus amigos. Depois que você ouvir esse podcast, que você irá gostar, que eu tenho certeza, mande esse podcast aos seus amigos, ao grupo da família no Zap e ajude a seguirmos voando. Eu lembro quando nós anunciamos a nossa viagem pela América Latina, eu falava que eu não sabia onde tudo isso ia nos levar, mas que o caminho se abriria e a gente descobriria na jornada, né? E eu me recordo que tinha um amigo, um colega do trabalho, ele escreveu bem assim: o caminho se faz caminhando. E talvez essa tenha sido um dos grandes aprendizados que a gente teve nas nossas vidas nesses últimos 8 anos, né? E hoje temos uma convidada que é caminhante de carteirinha, né? Começou lá em Porto Alegre, já caminhou muito pelo Brasil, atravessou o oceano para conhecer o famosíssimo e... como eu posso dizer? Não é misterioso, não sei qual que é a palavra, mas o famosíssimo Caminho de Santiago. Se apaixonou e já voltou algumas vezes, de tanto amor que essa jornada trouxe para ela. Andréia Preste, seja super bem-vinda a Viajar Pra Quê? Se apresente. Quem é você na fila do pão? Gente, muito obrigada pelo convite. Olá a todos. É um prazer estar aqui. Eu tenho um projeto que se chama Caminhos pelo Mundo, que eu digo viajar, quer dizer, eu digo caminhar é a melhor forma de se conhecer, seja um lugar, seja a nós mesmos, né? Conexão com o outro, conexão com si mesmo. Então, assim, ó, é incrível essa jornada aí de caminhar. Realmente se tornou mais séria em 2014, quando eu realizei o sonho do Caminho de Santiago. Quem não leu aí Paulo Coelho, Diário de um Mago, né? Pelo menos foi como eu conheci, né? Fiquei sabendo que existia o Caminho de Santiago e muitas pessoas, né, conheceram dessa forma. E ficou essa sementinha ali, né, meio adormecida. E em 2014, eu tive o prazer de ouvir 2 amigos que recentemente tinham ido para o Caminho de Santiago. Eu tive o prazer de ouvir o relato deles e ver o brilho no olho do peregrino que tem chegado aí, voltado dessa jornada. E eu pensei, gente, tenho que ir, né? Realmente reacendeu a vontade e tudo fluiu para que eu realizasse esse sonho. Meses depois surgiu um trabalho freelancer, que era justamente a grana da viagem, e eu simplesmente segui o chamado, né? Foi além das minhas expectativas, tanto que mudou a minha carreira. Eu sou jornalista, fotógrafa, e depois de ter feito o caminho, eu criei o projeto Caminhos pelo Mundo, porque foi muito natural as pessoas começarem a me perguntar: nossa, como é que é caminhar 800 quilômetros a pé? Como é fazer esse caminho sozinha, né?
Eu fui sozinha, mas eu digo que nunca estive sozinha. Uma outra maravilha dos caminhos de Santiago é que a gente conhece peregrinos do mundo inteiro, né, gente? Então, assim, ó, é uma jornada, uma experiência única, incrível. Quem tiver, assim, alguma curiosidade, sentir vontade, tem várias maneiras de fazer, tem várias rotas. A gente tem uma tradição aqui no nosso podcast que é perguntar para os nossos convidados o nome dele. Então conta pra gente, viajar para quê? Gente, viajar, nossa, para ampliar horizontes, para sair da zona de conforto, para conhecer pessoas. Para mim, viajar é uma forma de realmente ampliar conhecimento, consciência. Ai, gente, não tem experiência melhor. Eu sou muito apaixonada por viajar. E viajar caminhando, para mim, é mais ainda. Porque às vezes viajar de carro, de ônibus, enfim, a gente passa muito rápido pelos lugares. E caminhar é uma forma de realmente ir, nossa, degustando passo a passo, conversar com as pessoas, com os moradores. Então, eu acho que caminhar é expansão. Você se apaixonou pelo caminho, pelo livro do Paulo Coelho, tudo bem. Mas como que viagem entrou na sua vida? Tipo, você se apaixonou por viagem já pelo caminho ou você já viajava antes e aí, tipo, surgiu esse amor pelo livro? Como que era a sua relação com viagem antes disso? Boa. Assim, na verdade o livro foi assim, soube que o Caminho de Santiago existe, né? Ficou a informação gravada, guardada. Mas viagens em geral, nossa, desde criança, porque uma das viagens bem significativas da minha vida foi quando a minha família foi para Maceió, né? Eu sou de Porto Alegre, e nós fomos numas férias para Maceió, gostamos da cidade e simplesmente decidimos mudar para lá. Então, Uau! Que dos família meus 8 aventureira! super. Não, e se eu disser para vocês que esse caminho aí de 4.000 quilômetros entre Porto Alegre e Maceió, a gente sempre fez de carro, 4 dias, 1.000 quilômetros por dia. Então, acho que tá aí no sangue, né? Que Essa louco! vontade Você de sabe que viajar. a nossa história é muito parecida, porque a minha família é de Maceió. Só que Olha! eu nasci em Maceió, só que como a família da minha mãe é de lá, a família do meu pai é de São Paulo. E aí eu nasci em Maceió porque o meu pai, assim como o seu, se apaixonou e quis morar lá. Só que aí quando eu nasci, os meus pais resolveram voltar para São Paulo. Então eu também passei a minha infância inteira fazendo esse trajeto São Paulo-Maceió de carro. Ai, que ótimo! Que Adorei! loucura! Super coincidência! Sim. Então a gente ficou 4 anos nessa de vir para Natal e Ano Novo para o Rio Grande do Sul, né? Fazendo esses 4.000 quilômetros de carro. Então, claro, né, gente? Uma viagem de carro vai parando, vai conhecendo as cidadezinhas. Então, dos meus 8 aos 12 foi essa aventura. E eu sempre amei natureza. Então, em Maceió, a gente mergulhava muito. Nossa, as praias maravilhosas. Sempre gostei de fazer trilha. E sempre gostei de caminhar, né? De conhecer os lugares caminhando. Então, de início, foi mais esse tipo de aventura, vamos dizer. Mas sempre fui também de viajar sozinha. Por exemplo, eu fiz uma viagem para João Pessoa, fiquei lá, acho que uma semana, fui sozinha e as pessoas, né, me perguntavam: nossa, que corajosa viajar sozinha. E para mim é uma coisa meio natural, sabe? Sempre fui curiosa e sempre gostei de compartilhar com as pessoas as minhas, enfim, descobertas, experiências.
algum lugar que eu conhecia bacana, eu sempre, né, gostava de passar a informação adiante. Então, acabou sendo meio natural. Depois eu segui a carreira, né, ter feito jornalismo, me especializado em fotografia. Então, foi um caminho, assim, meio natural, assim, de seguir. Como surgiu essa Andréia Caminhante, né? Porque eu li você falando que, tipo, a sua profissão, por ser jornalista, você já era uma caminhante exercendo a profissão de alguma forma, e isso acabou, enfim, foi vamos dizer assim, um progresso natural. Eu queria que você contasse sobre esse processo, assim, de você se entender e escolher ser essa caminhante que você é. Olha que interessante, um outro detalhe da minha trajetória, que depois de ter concluído a faculdade de jornalismo, eu trabalhei um tempo numa revista de turismo. Então, a viagem também, né, começou a se intensificar nessa forma aí profissionalmente falando. Então, eu trabalhei por um tempo nessa revista de turismo, mas eu também sempre tive uma veia empreendedora muito forte. E o que eu fiz depois disso? Um jornal de bairro. Eu criei em Porto Alegre o jornal Mais Petrópolis, que é o jornal, né, era o jornal do bairro Petrópolis. E o que aconteceu nessa época? Como as reportagens, entrevistas, os anunciantes, todo mundo, né, aqui do bairro, eu praticamente fazia tudo a pé. Ir num cliente, fazer uma cobertura fotográfica. Então, acabou que né, a parte da viagem se intensificou com a revista e depois a parte de caminhar, de vizinhança, de pertencimento, de proximidade com as pessoas, se intensificou com esse trabalho de jornalismo comunitário, né? E, claro, eu pessoalmente também, vou viajar, vou fazer alguma trilha, vou conhecer algum parque. Então, isso tudo, para mim, culminou com o Caminho de Santiago. Acho que realmente tudo se uniu nessa época, porque aí sim, eu já gostava de viajar, de caminhar, adoro história. Tem um lado meu também que eu procuro me aprimorar, estudar, conhecer, e enfim, do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Então, realmente, tudo culminou com essa experiência do Caminho de Santiago, que foram 38 dias de caminhada para completar esses 800 quilômetros do Caminho Francês de Santiago. Então, nossa, ali parece que tudo se encaixou, sabe? Foi realmente além das expectativas. Você disse que conheceu, né? O primeiro contato que você teve com o caminho foi através da leitura, né? Pelo Paulo Coelho e tal. Como que foi essa descoberta com seus próprios olhos, sabe? Porque você tava, a partir da leitura você cria um imaginário que a leitura é incrível por isso. E aí depois você foi lá e viu na prática como que é as coisas, sabe? Como que foi vamos dizer assim, essa saída da literatura, do mundo que você construiu, enfim, a partir do que você leu pro que você viveu lá de fato? Você foi mais de uma vez, fez mais de uma vez o caminho, né? Que você fez outros, mais de como você dizer, você fez o francês, você fez o português, né? Se eu não me engano. Isso, fiz algumas rotas. Bom, assim, essa parte da literatura, na verdade, foi realmente uma semente inicial. Acho que quem mais me influenciou foram esses dois amigos, a Ana Cláudia e o Érico, que eles me contaram realmente a experiência pessoal, e aí eu pude sentir a energia, como tocou eles essa experiência.
Então, confesso para vocês que eu fui para o Caminho de Santiago assim muito, não foi tão super planejado. Tem pessoas que ficam anos e anos planejando, né, sonhando. Eu, na verdade, foi muito rápido e eu até nem fui tão bem assim. E aí, o que aconteceu? Eu já sabia, assim, que poderia ser uma experiência realmente transformadora, uma grande, enfim, até uma das melhores viagens. Eu tinha essa consciência, mas estar lá foi tudo muito de descoberta. Como eu não tinha ido com tanta informação, eu tive várias surpresas, tive também os meus perrengues, e acho que o caminho, pouco a pouco, foi realmente se abrindo para mim. E eu também, como eu também estava aberta e fui me abrindo mais ainda conforme a gente vai caminhando, tem uma parte nossa que eu acredito, sinto isso e vejo que muitos peregrinos passam por isso. Conforme a gente vai caminhando, é uma superação, é uma dificuldade, é uma exaustão. Então a gente vai ficando mais sensível, mais aberto e realmente as experiências, os encontros acabam tomando uma dimensão maior, sabe? Realmente é uma viagem que não é uma viagem superficial. Ai, vou lá conhecer e a parte estética. E não, é uma viagem que se vive, que se experimenta, que se transforma. Você falou que você sabia que poderia ser uma viagem transformadora. Querendo ou não, com essa conversa que você teve dos seus amigos, assim, e tendo essa consciência, você estava com a expectativa super alta, né? Isso, de certa forma, tipo, não dá um medo de, ao mesmo tempo, você acreditar que isso pode acontecer, mas como a vida é aquela caixinha de surpresa, você achar que pode ter um duplo twist carpado aí e falar, não era bem isso aqui, entendeu? Sabe que isso acontece, também vou te dizer, talvez com todos os peregrinos, em alguns momentos sim. Nossa, o que eu tô fazendo aqui? Mas por que eu não fui fazer uma viagem um pouco mais confortável? Ai, por que eu não fiquei em casa, né? Eu tive esses momentos, né, de questionar durante a viagem. E sim, é incrível que mesmo eu tendo achado que ia ser transformador, importante, a meu ver, conseguiu superar essa expectativa, o que realmente é muito raro numa viagem, né? Mas eu acredito que isso se deveu também a eu estar super aberta e super atenta, presente, sabe? Eu sou muito de contemplar cada, sabe, árvore, cada nuvem no céu, de valorizar cada encontro com cada pessoa. Então, eu realmente fui desfrutando da jornada. E acontece uma coisa muito interessante no Caminho de Santiago, e vocês, né, por serem aí viajantes, acho que vocês vão confirmar. Quando a gente sai para uma viagem, normalmente as pessoas têm, né, seus talvez 30 dias, 20 dias de férias, e demora um pouco, né, para a gente se desconectar, para a gente entrar de fato na viagem, relaxar, deixar os problemas do dia a dia, né, de lado e realmente mergulhar na viagem. E no Caminho de Santiago não foi diferente. Eu diria que, como foram 38 dias, no início da segunda semana, lá pelo 10º dia, que eu posso dizer que eu realmente me entreguei à peregrinação, à caminhada, porque no início era muito assim,
como é que funciona o albergue? Onde é que eu vou dormir? O relevo hoje vai ser fácil, vai ser difícil. Será que eu aguento? Meu ritmo. Você estava com preocupações muito técnicas, né? Físicas. Sim, muito técnicas e práticas, né? De, nossa, onde é que eu vou comer? O que eu vou comer? Quanto eu descanso? Será que eu vou conseguir dormir num dormitório coletivo com 10 beliches? Você nunca tinha ficado em albergue na vida? Não, nunca tinha ficado. Nunca tinha ficado. Então, acabou que esses primeiros 10 dias foram muito de adaptação e foram muito de, claro, assim, nossa, as paisagens, as cidadezinhas históricas, igrejas medievais. No início foi muito essa adaptação, né, vamos dizer. E aí depois é que realmente eu consegui aquietar um pouco mais a mente, aquietar um pouco mais o coração e realmente me entregar para a simples experiência de caminhar com a minha mochila, estar na natureza, conversar com as pessoas, sabe? Realmente de desfrutar. Não que não tenha tido, né, alguma dificuldade, enfim, mas aí chegou o momento de realmente eu degustar e viver mais perto da minha essência, vamos dizer assim, sem tanta poluição mental, vamos dizer. E eu acho que tem uma coisa legal, assim, de... Porque quando você ouve pela primeira vez sobre o caminho, ele tem uma parada física, né? De que, cara, você vai, tipo, caminhar. É uma parada física aí para os céticos, mas ele é muito mais do que físico, né? Ele tem também uma conexão espiritual que vai além da própria religião, ou que seja, que eu acho que é mais ligado à religião cristã e tal, mas ele tem essa conexão espiritual que talvez é um pouco esse segundo momento que você viveu, né? Que no começo você estava muito ligado as demandas práticas, onde eu vou dormir, o que eu vou comer, e físicas de, puta, será que eu vou aguentar esse caminhar tanto assim e tal. E aí, a partir do momento que você desligou, você falou, bom, vou andar, que é o que eu vim fazer aqui, assim. E aí, talvez você se conectou contigo, mais com a sua essência e tal, e conseguiu desfrutar mais toda essa jornada. É mais ou menos por aí? Totalmente por aí. Eu sinto muito que assim, espiritualidade na prática, sabe? Até porque, para mim, caminhar sempre foi um momento de aquela coisa, né, gente? Uma meditação ativa. E aliado à fotografia, que também é um momento de contemplação, de, né, admirar uma paisagem, perceber algum detalhe. Então, aliando isso tudo, para mim, é totalmente espiritualidade na prática, além do que a gente conhecendo peregrinos do mundo inteiro, tem aquele espírito de solidariedade. Para mim, no caminho, isso é muito forte, é uma coisa que a gente vive, aquela coisa que, enfim, na teoria, né? O amor universal, somos todos irmãos, a questão da fraternidade. Isso a gente exercita no caminho. Ainda mais indo sozinha, né? Como eu fui, eu tive encontros assim que realmente eu sinto que eu encontrei família no caminho. Que tenha sido por uns breves momentos ali de conversa, caminhando lado a lado com algum peregrino, que a gente praticamente trocou confidências e depois eu nunca mais vi essa pessoa, né? Então, eu acho que isso acontece de uma forma meio natural, claro
se a pessoa estiver para isso. Mas realmente isso, é um primeiro momento de adaptação da coisa prática. Depois a mente, né, começa a acalmar um pouquinho, a gente começa também a refletir muito sobre a vida e chega nesse momento aí mais espiritual, de comunhão, de conexão com a natureza, com os outros. Tanto que no final, quando a gente chega em Santiago de Compostela, muitos dizem que aí é que começa o verdadeiro caminho. É a gente, depois de Santiago, conseguir trazer para a nossa vida diária esses pequenos aprendizados que são tão simples e tão gigantes, né? Que podem melhorar o nosso bem-estar, a nossa convivência no dia a dia. Andréia, isso que você falou da relação, da conexão com as pessoas, é uma coisa que eu acho muito curiosa, porque, querendo ou não, todo mundo fala muito a respeito do caminho ser de autoconhecimento, né? É de você se entender, é de você conhecer um pouco dos seus limites físicos e emocionais. Eu já li relatos de pessoas que, tipo, tem questões de ficar sozinha, sérias, assim, e querendo ou não, por mais que você encontre essas pessoas no caminho, você tem momentos de solitude muito grande, que para algumas pessoas podem ser momentos de solidão, né? Acho que isso depende muito de cada um. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo fala dessas relações entre as pessoas, o que é muito louco, porque eles são muito curtos, mas parecem ser muito intensos. Como que é essa sensação, assim, de você viver com aquela pessoa, beleza, conheci, eu troquei ideia 10 minutos e, sei lá, de repente o passo dele é um pouco mais rápido e eu nunca mais vi. Tipo, tem esse momento de internalizar o que estava acontecendo. Eu tenho muita curiosidade de saber a respeito disso, assim. Ai, isso... Nossa, você falando assim, fica passando um filme de, né, 500 pessoas com as quais eu cruzei nos caminhos. Realmente é muito, muito especial. Porque tem momentos também assim, né, que a gente oferece ajuda, momentos que a gente pede ajuda. Outra coisa muito bacana do caminho é que, assim, não tem status, não tem profissão, não tem classe social, tá todo mundo ali peregrino, né? Então, esses momentos, eu acredito que são, esses encontros, eu acredito que são muito fortes. Por isso mesmo, eu vou colocar aqui uma enorme aspas, né? De que isso que a gente experimenta no Caminho de Santiago seria um mundo ideal, sabe? Que a gente está ali numa vida simples, a gente está prestando atenção, né? Isso acontece muito no caminho. Ainda mais eu caminhando sozinha, das pessoas passarem e perguntarem, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Passarem, simplesmente darem um sorriso, ou o que se diz no caminho, um cumprimento, buen camino, simplesmente parar e perceber o outro, né? Na nossa correria aí do dia a dia, às vezes a gente não dá bom dia nem pro vizinho, né? E então isso é muito forte. E isso que você falou, Tainá, da questão da solitude, eu pessoalmente adoro poder ter esses momentos e poder conviver com as pessoas também, né? Conhecer pessoas. E aqui, para também não parecer assim um mundo totalmente cor-de-rosa, tenho que dizer que já caminhei muito, já ouvi depoimentos de muitos peregrinos e já trabalhei como hospitaleira voluntária num albergue do Caminho de Santiago, em León, ali preparando o albergue, preparando as camas, o café da manhã. Então, eu já fiz esse trabalho voluntário
E tenho esse ponto de vista, essa perspectiva também. Então, para dizer que sim, a gente está mais aberto, mais sensível, mais perto da nossa essência, tanto para a luz quanto para a sombra. Tem momentos, sim, de encarar os nossos fantasmas, tem momentos que eu acredito muito assim de limpeza, de cura, sabe? É o momento de realmente dar uma, como diz um amigo meu, de dar uma formatada no HD, sabe? De deixar algumas coisas lá no caminho, umas catarses e voltar, enfim, né? Um pouco melhor. André, eu queria te perguntar sobre como que, para você falar mais dessas experiências que você teve, essas experiências marcantes, né, que você comentou que passou na sua cabeça 500 pessoas que cruzou o seu caminho durante o caminho. Eu queria que você contasse histórias aí que de alguma forma te deixou alguma uma semente importante aí, um aprendizado legal durante essas suas idas e vindas pelo caminho. Ai, vocês têm umas 3 horas para me ouvir? Ai, gente, assim, ó, uma pessoa que eu me lembrei, que não tem como, né? Eu tive um encontro muito bacana num caminho que se faz depois de Santiago de Compostela. Tem uma praia que se chama Finisterre, né, o fim da terra, que a gente caminha de Santiago até lá, são 90 quilômetros. Muitas pessoas consideram o real marco zero do caminho de Santiago, e tem inclusive rituais que os peregrinos fazem lá em Finisterre. Nesse caminho, eu conheci uma sul-africana que estava caminhando com uma amiga, e eu percebi que elas estavam muito assim. A gente ficou no mesmo dormitório e tinha mais uma pessoa, né, nesse dormitório, numa pousada. Eu cheguei num momento e percebi que assim, elas não vieram falar comigo, mas percebi que assim, estavam cientes da minha presença, né, me observando e tal, e eu interagindo com algumas pessoas, enfim. E teve algum momento estressante aí no meio, eu nem me lembro a atitude que eu tomei, mas enfim, dormimos no dormitório né, juntas, e quando a gente acordou, aí sim que a gente foi conversar alguma coisa, e ela me veio assim com um papelzinho. Aí ela me disse assim, olha aqui tá o meu endereço, a minha casa é tua, quando você quiser, agora, depois, daqui uns anos. Assim, 5 que minutos que a loucura, do gente tinha nada. conversado. Gente, assim, como assim? O que essa mulher viu, sentiu? Como assim abrir a casa dela de imediato, né? Resultado disso, a gente se fala até hoje, isso foi em 2016, a gente se fala até hoje e a gente se chama de mãe e filha. Então, nossa, gente, assim, ó, falando para vocês, eu me arrepio inteira, porque são encontros que, nossa, muito muito intensos mesmo. Aí a gente caminhou alguns dias juntas, rimos e choramos e dançamos. Ela é o tipo de pessoa que, assim, pega a pessoa para dançar, tira a pessoa para dançar no meio do caminho e já canta uma musiquinha. E ao mesmo tempo dividimos também momentos de super introspectivos, né, enfim, de agradecimento, de gratidão. Eu lembro que ela comprou umas velas que eram feitas dentro de uma concha. Não sei se vocês sabem, mas tem um tipo de concha que se chama vieira,
que é o símbolo dos peregrinos do Caminho de Santiago. E ela comprou uma velinha, né, que foi feita dentro de uma concha. A gente se reuniu num momento no alto do morro para, né, fazer um momento de introspecção, de oração, enfim. Então, nossa, gente, é muito, muito intenso e muito lindo. Esse é um dos encontros, assim, que eu tô lembrando, mas vários, assim, de realmente as pessoas estarem precisando de ajuda, de eu estar precisando de ajuda, de estar num momento mais sensível, e claro, momentos de celebrar, né? Momentos de fazer jantar juntos e daqui a pouco ter numa mesa, assim, 15 nacionalidades diferentes, todo mundo, né, se conhecendo. Lembrei de um outro momento, já que a Tainá falou aí também dos hospitaleiros. Tem hospitaleiros, gente, que são, assim, inesquecíveis. Teve uma hospitaleira, a Laura, em Mansilla de las Mulas, no caminho francês. Tem a credencial do peregrino, que a gente vai carimbando, né, conforme vai passando nas cidades, nos albergues, vai carimbando a credencial para comprovar que você fez aquele caminho a pé. Porque chegando em Santiago, a gente pode pedir o certificado da peregrinação, comprovando que fez o caminho a pé, no mínimo 100 quilômetros a pé e no mínimo 200 quilômetros de bike. Isso também é bem bacana. Tem muitos bicigrinos, né, que optam por percorrer os caminhos aí de bike. O meu pai fez de bike, mas ele queria, ele fez ele e um amigo, mas ele entendeu que é diferente de caminhando. Ele falou, legal, foi uma puta experiência legal pra ele, não é que ele se arrependa. Inclusive eu tenho a conchinha, que ele trouxe uma conchinha, tipo um pingentinho de conchinha pra pôr na minha pulseira, mas ele falou que não, ele se sentiu que não era aquilo, sabe? Que o caminho é pra ser feito a pé. Ele teve essa percepção, assim, sabe? Parece que você tá um pouco deslocado do contexto todo. Sabe que eu tenho vontade de fazer de bike, tenho essa curiosidade, mas eu entendo muito o teu pai. Eu também penso nisso, porque, claro, né, gente, de bike, você tá numa outra velocidade, então acaba que também se perde um pouco essa conexão. Claro, os bicigrinos vão acabar convivendo com outros bicigrinos nos albergues, né? Mas essa coisa de poder caminhar do lado de uma pessoa durante horas conversando, de bike, acho que não tem muito como, né? E perceber os detalhes da paisagem, né? Eu adoro, né, fotografar assim, alguma flor, alguma planta, enfim, algum inseto, eu adoro. Então, isso de bike já, né, é outro tipo de caminho. Mas eu também imagino que seja interessante. Acho que é uma outra experiência, né? Sim, sim. Você falou agora que você gosta muito disso, assim, dessa relação com o lugar. Além de ter a relação com as pessoas, você gosta de ir olhando, apreciando. Eu queria que você contasse um pouco dessas experiências marcantes que você teve, não com pessoas, não obrigatoriamente com lugares, mas de repente com sentimentos e reflexões que com certeza aparecem muitas vezes ao longo desse trajeto. Já lembrei de 200 para falar aqui. Muitos quilômetros, gente. Assim, quer ver uma coisa que para mim me marcou muito? O Caminho de Santiago surgiu com a religião católica, mas eu acredito muito que o caminho abraça todas as religiões, todas as crenças, e inclusive sei de relatos de pessoas que foram simplesmente para uma superação física, por esporte, e foram tocados de alguma forma,
assim, que seja pelo espírito peregrino de solidariedade, sabe? Então, assim, eu lembro, por exemplo, essa questão dos lugares, da religiosidade, que eu, pessoalmente, não sou católica, né? Então, eu fui muito com esse olhar da espiritualidade mesmo e da fraternidade entre as pessoas. Acredito muito na religião de fazer o bem. Enfim, conheci catedrais, gente, assim, lindíssimas, monumentais. Por exemplo, a Catedral de Burgos, eu fiquei horas lá dentro. Eu admiro muito também a arte sacra. E esses locais também acredito que são sagrados, sim. Então, no mínimo, ali uma parada, uma conexão, uma reflexão, né? Ficar um pouquinho ali contigo. São lugares maravilhosos para isso. Mas eu lembro, gente, de duas capelinhas minúsculas que ali sim que eu senti assim, nossa, uma emoção, uma conexão. Uma delas, ela estava literalmente caindo aos pedaços, assim, dava para ver que, sabe, as paredes, assim, meio que querendo se desmanchar de tão antiga. E ali eu assisti uma missa com um canto gregoriano. Uau! Então, nossa, esse dia foi muito, muito, assim, emocionante. E teve um outro momento no Caminho de Santiago. Os albergues, normalmente, ou são públicos do município, ou são paroquiais das igrejas, e também tem albergues privados, tem outras opções de hospedagem. Mas os albergues paroquiais têm uma acolhida um pouco mais, vamos dizer, fraternal, e às vezes tem uma oração, tem, enfim, até missa, às vezes. E eu fiquei num albergue em Bercianos del Camino, que o padre convidou para que a gente se reunisse na capelinha do albergue depois do jantar. E nós fomos uns 10 peregrinos. E o que ele fez? Reuniu todo mundo em círculo, sentamos, e ele acendeu uma vela grande. E a capelinha ficou assim, a meia luz. O que realmente se destacava era a chama daquela vela. O que ele propôs? Que a vela passasse de mão em mão e que cada um falasse algo, o que quisesse. Cada um compartilhasse o que quisesse. E, nossa, gente, eu lembro assim que cada um falou no seu idioma. E, né, todos estávamos ali de uma grande forma entendendo o que estava sendo dito. Teve uma peregrina que cantou e teve um peregrino que ficou, sei lá, 2 minutos segurando aquela vela em silêncio. Nossa! Assim, muita, muita conexão. É algo que tá tudo muito à flor da pele, sabe? Então, foi um dos momentos mais marcantes para mim. Eu acho que esse lugar, ele transmite uma energia muito poderosa, né? Que eu acho que vai além do que você falou. Eu acho que vai muito além da religião, apesar de ter uma conexão maior com a católica. Mas eu acho que ele abraça, né? Exatamente o que você falou. Ele abraça você se você se permitir ser abraçado também. E assim, Marcelo, além disso, o Caminho de Santiago, eu sinto isso. Passaram ali milhares de pessoas por, né, séculos e séculos. Então, assim, eu acredito que a energia dessas pessoas está lá. Vai, né, se acumulando e, além disso, as pessoas vão deixando mensagens ao longo do caminho. Escrevem um bilhetinho, tem daqui a pouco uma pedra, uma plaquinha. Às vezes são simplesmente as pedras empilhadas, né,
ou pedras colocadas em formatos de seta para indicar o caminho. Então, ali, né, as pessoas manipularam, botaram energia, botaram amor. Então, eu acredito que isso vai realmente energizando o caminho como um todo, sem falar que essa região do caminho francês, que é o caminho mais procurado, que tem melhor infraestrutura, que tem, assim, uma história mais marcante, vamos dizer, dos caminhos de Santiago, que começa na fronteira da França com a Espanha. O primeiro dia é a gente atravessando os Pirineus, que é lindíssimo. Essa rota, ela também coincide com a trajetória da Via Láctea. Ela tem no seu subsolo muitos cristais. E há pouco tempo eu descobri também, os estudiosos, né, que falam muito sobre o caminho, Jorge Cáceres, que é o atual presidente da Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de São Paulo, ele, enfim, né, fez muitos estudos, a questão dos templários, dos celtas. Então, uma das coisas que ele, né, passa nas palestras é que ali é uma região também onde passam algumas linhas-lei, que se chama, com Y, lei com Y. São linhas de um forte eletromagnetismo, que existem algumas no planeta Terra, né? E uma delas passa por ali. Então, eu acredito, gente, que tudo isso acumulado, a história dos lugares, ter os hospitaleiros ali acolhendo, né, servindo os peregrinos, não tem como o lugar não ser mágico. Me tira uma dúvida, o caminho, a história dele, qual que é a história do caminho? Foram caminhos feitos por pessoas católicas para que fim, assim? Eu imagino que você saiba. Assim, o caminho começou quando descobriram os restos mortais do apóstolo Tiago Maior. Então, qual é a história que se conta? Os restos mortais teriam sido transportados por discípulos de Tiago numa barca de pedra, e essa barca de pedra aportou em Padrón, que é uma cidade da Espanha, mas que fica no caminho português. Então, por isso também o caminho português tem a sua enorme relevância para os caminhos de Santiago. E, a partir dali, os restos mortais foram levados na região ali de Santiago de Compostela. E o que se conta é que um eremita, ele viu uma chuva de estrelas nessa região. E essa história foi acabar no ouvido do bispo da época, que foi investigar. Nossa, por que será que está tendo uma chuva de estrelas nesse lugar? E se descobriu, então, os restos mortais do apóstolo Tiago Maior. E, a partir daí, com a notícia se espalhando, pessoas, né, católicas da Europa inteira começaram a ir a pé até essa região como uma forma de homenagem, né, de prestar suas homenagens a Santiago. Então, essa é a história, por isso que tem tantos caminhos, né? Várias pessoas saíram de vários pontos e foram em peregrinação a pé até Santiago de Compostela, que aí começou, enfim, construir a catedral. Aí, a partir daí, foi nascendo, né, a cidade, e se chama Compostela justamente por esse nome, por esse evento da chuva de estrelas. Se chama, então, Campo de Estrelas, Compostela, Caminhos de Santiago. Mas olha só, até uma curiosidade, o caminho mais antigo, na verdade, é o caminho primitivo, que começa da cidade de Oviedo, nas Astúrias,
Então, muitas pessoas pensam, nossa, o caminho francês é o mais antigo, é o primeiro. Não, tem um caminho que foi esse, que um rei, na época, foi o primeiro peregrino a prestar as homenagens a Santiago, indo a pé até Compostela. Então, é muito rica as histórias, e claro, né, gente, tem muitas lendas, é muito gostoso de pesquisar e ir conhecendo pouco a pouco. André, uma coisa que eu tenho curiosidade é das pessoas. Você falou muito de você como voluntária, de quem recebe, e querendo ou não, você passa em povoados muito pequenos, que basicamente todo mundo que passa por lá são os peregrinos, né? Tipo, não vai. Tem lugar, se eu não me engano, só acessível a pé, não é? Durante o trajeto todo, tipo, povoadinhos bem pequenos. E são pessoas que estão lá vendo essa movimentação todas, mas que muito provavelmente eles nunca saíram de lá. O dono de hospedaria, pessoas de comércios locais. Eu sou apaixonada por ter contato com essas pessoas. Eu queria saber de você como foi, porque eu vejo muito as pessoas falando sobre contato com outros peregrinos, com outros viajantes, mas eu ouço muito pouco a respeito do contato com essas pessoas. Olha, para mim, os hospitaleiros, quem recebe os peregrinos, os albergues, são verdadeiros anjos. Então, sempre que eu pude, eu conversava, né, conversei com os hospitaleiros. E mais, não vou dizer mais rico, mas assim, mais genuíno ainda, é conversar com os moradores, com os locais. Então, assim, aconteceu algumas vezes de eu estar no caminho e alguém, enfim, oferecer uma fruta, até convidar para tomar uma água, né, na sua própria casa, enfim. E você falando isso, Tainá, eu lembrei muito de uma senhora que eu parei num banquinho, assim, imagina um banquinho de pedra numa área rural, super simples, sentei ali no banquinho para descansar e veio uma senhora, assim, com uma roupa, né, de trabalhadora do campo mesmo, veio sentar ali conversar comigo um pouco e ela me pediu para quando eu chegasse na catedral que eu rezasse por ela. E aí a gente começou a conversar um pouco mais, começamos a conversar, e menina, assim, ó, se eu não me engano, ela estava a menos de 100 quilômetros de Santiago, ela nunca foi a Santiago. Então, sim, tem pessoas super, super simples. Eu também adoro esse tipo de contato. E um dia que para mim foi um dos mais marcantes, eu vinha pensando em várias experiências que eu achava interessante de ter. E uma delas que eu pensei, será que dormir na casa de um morador, né, seria muito bacana, tá? Assim, no dia a dia de um morador do Caminho de Santiago, não num albergue. E aí um dia eu estava caminhando sozinha, comecei a ficar sem água, comecei a ficar preocupada e vi uma plaquinha numa pedra. Venha se refrescar no nosso ateliê, não sei o quê. Gente, 300 metros do caminho, 300 para ir, 300 para voltar, 600 metros, quase 1 quilômetro, eu tô cansada, não vou. E aí, em seguida, numa árvore, a plaquinha do mesmo lugar, e aí eu, sem água, com sede, aí eu pensei, ok, entendi a mensagem, vou até lá. E era um ateliê de um artista. Então, foi a convivência mais rica que eu tive com o morador, porque chegando lá, ele me convidou para dormir na casa dele, e ele já estava hospedando outros 2 peregrinos,
Então, assim, gente, a conversa, a acolhida, e eu tava pensando, sei lá como é que vai ser, onde é que eu vou dormir? Vou dormir no chão, vou dormir no beliche, vou dormir, né? Vai todo mundo dormir no mesmo quarto, como é que vai ser isso? Eu dormi num quarto sozinha, o maior luxo, banho quente. A janta ele fez com legumes da horta dele. Ai, que O sonho. vinho, o vinho servido, a vizinha fabricava o vinho. E aí, para completar assim o cenário, depois do jantar, eles jogaram xadrez e o tempo todo estávamos ao som de ópera. Então, assim, eu estava num filme e não sabia. Foi, nossa, uma experiência maravilhosa ter realmente convivido com, né, com o morador, com o local. São experiências realmente únicas que ficam marcadas, né? André, chegamos ao momento rapidinhas do Viajar Pra Quê. Faremos perguntas simples e você responde a primeira coisa que vir à sua cabeça. Não precisa explicar caso você não queira, tá bom? Tá bom. Qual é a sua maior qualidade? Generosidade. O que você valoriza mais em uma pessoa? Eu tendo a dizer generosidade também, né? Essa questão de compartilhar, de contribuir, sabe? Então, acho que no fim é uma grande troca. O que te faz sentir frio na barriga? Uma aventura, conhecer um lugar novo, um desafio, sair da zona de conforto através de uma viagem, um frio bom na barriga. Qual o seu maior prazer culposo? Primeira coisa que me veio, assim, gula. Qual superpoder você gostaria de ter? Voar. Qual emoji você mais usa? Acho que do sorriso. E eu também sou assim. Qual o seu maior medo? Acho que é não aproveitar a vida. Se a sua próxima refeição fosse a última da sua vida, o que você pediria? A primeira coisa que veio à cabeça, pizza. Se você pudesse passar 1 hora conversando com qualquer pessoa do mundo, quem seria e sobre o que você sugeriria conversar? Dalai Lama sobre qualquer coisa. Sobre a vida. Muito bem. Se você pudesse viajar para fora do planeta, para onde você iria? Dá um pulinho na Via Láctea, né? E agora, para terminar, o que não pode faltar na sua mochila peregrina? Não pode faltar muita abertura, persistência e amor. Querida, é chegado o momento jabá do Viajar Pra Quê? Conta para os nossos ouvintes aonde eles acompanham as suas aventuras caminhantes por esse mundo. Caminhos pelo mundo. YouTube, Instagram, Facebook, Spotify. Tô em todas. E agora eu iniciei uma nova campanha de financiamento coletivo para um novo livro fotográfico do Caminho da Fé. Eu já tenho 3 dos Caminhos de Santiago. E agora vou começar essa série de livros fotográficos dos caminhos pelo Brasil. Então, pode pesquisar lá na plataforma do Catarse, Caminhos pelo Mundo, que estou por lá também. Muito bem, André. Eu queria agradecer você por esse papo gostosíssimo aí, tipo, de imergir um pouquinho no mundo do Caminho de Santiago. Muito gostoso ouvir suas experiências e, de alguma forma, sentir o calorzinho gostoso que você sentiu fazendo essa jornada tão linda. Obrigadão aí pelo papo. E a gente se ouve numa próxima, meus queridos. Um abraço e até lá. Gente, eu que agradeço, foi um prazer enorme. E se você tem vontade de se atirar numa aventura dessas, nossa,
só vai, né? Escuta aí teu coração, teu chamado e vai. E se precisar de alguma dica, algum apoio, tô lá em Caminhos pelo Mundo. Tá bom, gente? Muito obrigada e bons caminhos para todos nós. Um beijo. Querida, obrigada. Foi um prazer bater esse papo contigo e a gente se ouve no próximo episódio, pessoal. Um beijo e até lá. O Viajar Pra Quê é produzido e apresentado por Marcelo Castro e Tainá Rodrigues e editado por Breno Santos.